Naman, existem muitos pais que se divorciam. Acho que é o que mais tem hoje, né? Existem muitos pais que se divorciam. Muitos filhos dizem que ficam traumatizados quando os pais se divorciam. Muitos continuam traumatizados para sempre. O que estes filhos devem fazer para serem curados e o que os pais poderiam fazer para ajudar os filhos a superarem esses traumas? Isso é boa. Olha, primeiro é dizer o seguinte, que viver é viver num ambiente de traumas, né? Viver é um trauma. Não tem... A vida não perdoa, não. Não perdoa, né? A gente tem que enfrentar as dificuldades, né, que são normais. Isso porque nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos e as pessoas que a gente convive também são imperfeitas. Então, se a gente não compreender isso, a gente começa a ter ou se sentir vítima, como eu disse, ou achar que a gente é perfeito e que os outros é que não são, né? O que caracteriza uma doença muito maior do que ser vítima. Então, é óbvio, né? Se alguém se divorcia, se uma família se divorcia, os filhos vão sofrer as consequências. O divórcio é uma dor muito, muito difícil para todo mundo. Traumática. Né? É um trauma que marca a vida das pessoas. Agora, os filhos, eles talvez sofram mais, né? Porque nenhum filho quer que os seus pais se separem. E é interessante que isso não acontece só com as crianças, né? Como alguns pensam, não, vou esperar meu filho crescer, aí quando ele... aí eu me separo, né? E isso não existe, né? Sempre vai ser traumático. É lógico que uma criança vai ter mais dificuldade de compreensão do que está acontecendo, né? E o filho de pai divorciado, ele sempre carrega um estigma, né? Se ele é um menino mais rebelde, aí a turma, também é filho de pai separado. Né? Se ele eu cansei de mais... ouvir isso. Pra mim é assim porque os pais dele são separados. Como se isso fosse verdade, né? Eu era assim porque era assim mesmo, viu, gente? Quando os filhos são filhos de pais divorciados, então eles começam a ser estigmatizados e isso traz mais dor ainda. Os pais, por outro lado, que se separam, eles se sentem culpados, né? Porque ao verem os filhos nessa situação, aí eles começam a pensar, eu devia ter esperado mais. Então, não tem isso. Se é separado, está divorciado, nós temos que aprender a superar essas dificuldades. O divórcio tem que ser evitado sempre que for possível, lutar para não haver o divórcio, procurar ajuda, procurar irmãos, procurar a igreja, procurar o terapeuta, fazer de tudo para não divorciar. Agora, quando isso acontece, as pessoas têm que enfrentarem a vida e enfrentar as consequências. Vamos dizer assim, são poucos os casos que aqueles que se divorciam e têm filhos, que os filhos ou que elas não vão ter dificuldades. Vão ter, é inevitável. Quem sabe em algum momento da vida, né, essas pessoas que são filhos de divorciados, encontrando em Deus uma direção, eles vão ter uma vida mais saudável, mais bonita. Acho que é isso. Legal, bacana, gostei. Eu vou ter que mandar um beijo pra minha esposa, tá assistindo a gente aqui, né, mano? Opa! Beijo pra Carol. Ô, Carol. Ei. Agora o Fábio e a Carol são pais de adolescentes, né? Pais de adolescentes, nova fase da vida. Vamos que vamos na luta, companheiro. A Alda Rubio tá aqui também. Ela também estou assistindo. Um abraço, maravilha. Alda. A Alda é nossa irmã. Grande irmã. Uma bênção, né? É uma bênção de Deus cuidando dos nossos missionários lá há tantos anos. Que Deus abençoe sua vida, Alda. Vamos lá, Naman. Os filhos de pais abusivos têm direito de odiar os seus pais, Naman? Olha, só no perdão a gente tem libertação. Pais abusivos, eles são inimigos dos filhos. Coisas que Jesus disse que não deveriam, né, a gente nunca deveria se escandalizar com nada disso, visto que às vezes os inimigos que a gente tem estão na nossa própria casa. Até tem um filme muito famoso, né, que chama Dormindo com o Inimigo. Então às vezes isso acontece. Agora, nos ambientes aí evangélicos, né, tem muito romantismo, né, que é muito diferente daquilo que a Bíblia mostra. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Gênesis, a gente começa vendo homicídio, né? Caim mata Abel, fratricídio,
predileção dos pais pelos filhos, né? Um escolhe Jacó, né? Olha um do que o outro. Do que o outro, por engano, né? Inveja entre os irmãos, filhos tramando contra os pais, né? Caso de Noé, por exemplo. Pais mandando matar os próprios filhos, eu falei agora há pouco, Manassés. Então, a Bíblia, ela não romantiza as coisas, ela sabe que existe essa possibilidade de filhos terem pais abusivos, ou o inverso também, de pais serem abusivos com os filhos e filhos abusivos com os pais. Jesus, ele veio a este mundo e ele veio para os seus e os seus não o receberam. A própria família de Jesus, houve um momento em que a família achou que Jesus tinha ficado louco, né? E daí eles correram lá num lugar onde Jesus estava e a mãe de Jesus, né, pediu para Jesus sair, né? Mandou dar um recado para ele e Jesus respondeu assim: meu pai e minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, esse ambiente familiar, ele pode produzir, infelizmente, pessoas abusivas, como a gente tem visto. Porém, a palavra de Deus, ele nos ensina, e Jesus disse que a gente tinha que amar os inimigos. Não importa de onde vem o inimigo. Ele pode ser da família, pode não ser da família, ele tem que ser amado. Agora, por que Jesus está falando isso? Ele está falando isso porque a gente precisa entender que a gente tem que ter uma sabedoria. É a sabedoria para não odiar. Porque quando você odeia, você fica preso ao ódio, né? É isso que Jesus estava querendo dizer. O caminho de amar o inimigo, ele nos liberta, nos dá liberdade. Não é a questão de ter direito ou de não ter direito. É um jeito de olhar a vida. É um jeito de ter sabedoria. O ódio, ele mata mais a quem odeia, né? Ou ele mata quem está cheia de ódio do que propriamente a outra pessoa, né? Quem sofre é quem está cheio de ódio. Por isso que a única forma de libertar disso é o perdão, é você perdoar. E é isso que Jesus nos ensina. Ele diz que a gente deve perdoar os inimigos assim como nós somos perdoados por Deus. Nós somos chamados a perdoar as pessoas e é isso que Deus quer. Perdoar é essencial para a gente mudar o estado interior da gente em relação às pessoas. Não só a esses que, de alguma maneira, foram abusivos conosco, mas principalmente em relação aos que estão ao nosso redor. Uma pessoa que sofre abuso, ela precisa de muita ajuda, porque quando você é abusado, existe uma tendência de você se vitimar ou de você tratar as pessoas como você foi tratado. E no caso daqueles que são pais e que têm filhos, eles não podem tratar os seus filhos dessa forma. Por isso é muito importante que eles sejam libertos, tratados interiormente. O melhor tratamento é cruz, é crer em Jesus, é perdoar as pessoas. Permanecer no ódio significa que a gente está dizendo que a gente não conhece Deus. A palavra de Deus é muito clara. Todo aquele que odeia as pessoas é porque ele não conheceu Deus, ele não sabe quem é Deus, porque Deus é amor. Então tem que ser corajoso, né? E eu diria assim, para a gente ser bem simples e prático. Nós somos chamados para honrar os nossos pais e a nossa mãe. Agora a gente não precisa entrar nesse jogo de ser bonzinho com essas pessoas. A gente tem que tratar essas pessoas de uma forma sábia, não odiando. Porém, isso não significa que a gente tem que conviver, que a gente tem que gostar, tem que estar junto toda hora, né? Tem pessoas, mesmo sendo familiares, que a gente deve aprender a ter uma certa distância, levando em conta o que eu acabei de dizer, né? Se for uma pessoa abusadora. Essas pessoas a gente tem que amar, porém está distante.